Você já parou para pensar na linha tênue entre um sniper e uma presa? Em meio ao caos da guerra urbana, onde a vida e a morte se entrelaçam, um atirador de elite se encontra em uma batalha interna que pode mudar tudo. Neste vídeo, vamos explorar a história fascinante de um sniper que, após um encontro inesperado com um pedaço de vidro, precisou não só repensar suas táticas, mas também sua própria identidade. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de vulnerabilidade e superação que pode lhe ensinar muito sobre como enfrentar seus próprios desafios. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais histórias impactantes e nos comentários, conta pra gente, o que você faria se tornasse o alvo em seu próprio jogo? Vamos juntos desvendar essa reflexão. Em um ambiente que mistura tensão e precisão, o encontro fatídico entre um sniper e um pedaço de vidro tornou-se uma das histórias mais intrigantes e sombrias da guerra moderna. Dentro de um cenário urbano devastado pela guerra, onde prédios em ruínas se erguiam como testemunhas silenciosas das batalhas travadas, nosso sniper, um atirador de elite altamente treinado, posicionava-se em um local elevado, cercado pelo silêncio tenso e pelo som distante de tiros e explosões. Cada movimento que ele fazia era meticulosamente calculado, cada respiração controlada para garantir a máxima concentração. Naquele dia, sua missão era clara: neutralizar alvos inimigos que ameaçavam uma população civil cansada e aterrorizada. A vida de muitas pessoas dependia da precisão de seu tiro, e o peso dessa responsabilidade reverberava em sua mente, transformando cada segundo em uma eternidade. Contudo, o foco e a disciplina que o mantinham agudo como uma lâmina estavam prestes a serem testados de uma maneira inesperada. Enquanto observava através da mira, seu olhar fixo em um grupo inimigo em movimento, um reflexo súbito atraiu sua atenção, e ele se permitiu, por um breve momento, desviar o olhar para identificar a origem daquela luz estranha que dançava na superfície de um prédio deteriorado em frente a ele. O que parecia ser apenas um jogo de luzes poderia esconder mais do que se imaginava. O que ele não sabia é que naquele sutil reflexo vítreo, uma armadilha estava prestes a se formar. As fraturas em janelas quebradas e os estilhaços de vidro espalhados pelo chão eram comuns em cidades em guerra, mas um fragmento específico, solto em meio aos escombros, tinha sido ajustado de modo a agir como uma lente improvisada. Assim que o sniper retornou o olhar à sua mira, a distração momentânea fez com que ele não percebesse o que estava prestes a acontecer, o entorno ao seu redor ganhando uma nova significância em suas consequências. O fundo da sua lente telescópica, projetada para amplificar a visão a uma distância letal, agora se tornaria o veículo de um desastre sem precedentes. Enquanto disparava contra seus alvos, um evento devastador ocorreu quando o pedaço de vidro que reflete a luz rapidamente desviou a trajetória da bala. Esse vidro, que um momento antes era uma mera parte do cenário de guerra, agora alterava o fluxo da realidade. Ao impactar na superfície, a dança de luz que chamou sua atenção se transformou em um feixe que disfarçava a real intenção por trás daquele pequeno fragmento, uma configuração de luz manipulada, elaborada por alguém que sabia exatamente onde ele estava, alguém que se preparou para esse momento e que tinha como objetivo único derrubá-lo. A bala, que deveria ter encontrado seu alvo à distância, desvia-se de seu curso, atingindo em vez disso a estrutura do próprio capacete do sniper, um equipamento essencial que sempre foi seu aliado, agora se fazia de inimigo. O impacto não apenas fez com que ele perdesse a visão em uma fração de segundo, mas também desencadeou uma onda de choque em sua mente. A sensação de segurança que sempre o envolveu começou a se desfazer como areia entre os dedos. A instabilidade mental precede o físico, a cabeça do sniper explodiu em uma cacofonia de confusão e dor após o impacto do vidro. A pressão que se acumulou em seu crânio, agora envolto na treva, deixou uma má impressão, e o som ensurdecedor de seu próprio coração batendo em um ritmo frenético ecoava em seus ouvidos. Ele lutava não apenas contra o espanto da situação, mas contra a realidade de que havia se tornado o alvo, a presa, em um jogo de xadrez mortal onde acreditava ser o jogador estratégico. O que deveria ser um dia comum de escolha e precisão se tornará um pesadelo, e cada segundo que se passava sem que ele voltasse a recuperar a visão e reencontrar a concentração se transformava em uma tortura mental, um ciclo de incerteza que ameaçava sua sanidade. Assim, ele lutava para nivelar a mente, contando os milésimos de segundos enquanto tentava resgatar a habilidade que sempre o diferenciou. O caos interno se mesclava com o turbulento,
E enquanto a adrenalina pulsava em seu sistema, uma nova pergunta começava a ecoar: como encontrar seu foco em meio à desordem se, na verdade, tornará-se uma vítima do próprio jogo que ele sempre dominara? Cada respiração se tornava um esforço, e essa busca desesperada por resposta transformava a atmosfera ao seu redor em um labirinto, um reflexo da própria confusão em que se encontrava. Mas a habilidade de um atirador de elite não residia somente em sua capacidade de mirar, mas também de se adaptar, e essa lição, uma que ele ensaiara repetidamente em sua formação, começava a coadunar com sua necessidade de resposta. Enquanto a dor da frustração se misturava à necessidade urgente de prevenção, uma nova noção surgia: ele precisava reequipar-se, não apenas física, mas mentalmente. O açoite da crise o confrontou profundamente, e ele viu que não era apenas uma batalha contra o inimigo à sua frente, mas uma luta interna pela manutenção da confiança em sua capacidade de agir com raciocínio e velocidade. Concluindo, aquele encontro crucial, marcado por um pedaço de vidro que provocou uma interrupção devastadora, não apenas desafiou a habilidade de um sniper, mas incutiu na narrativa um questionamento mais amplo sobre vulnerabilidade e força prática, colocando em pauta não apenas a destreza em situações de vida ou morte, mas a tremenda responsabilidade que a arte da precisão carrega, onde até mesmo os menores detalhes podem alterar o destino de um homem no preciso momento em que a vida está pendendo na balança. A trajetória de um sniper se inicia não apenas na escolha por armas e táticas, mas em um profundo mergulho na disciplina militar, moldada por experiências que vão muito além do treinamento físico e técnico. O que leva o indivíduo a ser um atirador de elite é um conjunto complexo de fatores que se entrelaçam, desde o ambiente familiar até os desafios enfrentados no campo de batalha. No caso de nosso protagonista, seu caminho começou em um lar que valorizava a determinação e o comprometimento. Desde jovem, ele mostrava um apetite insaciável por desafios, atraído pelo desejo de proteção e justiça, impulsionado por uma conexão emocional profunda com aqueles que não podiam se defender. Esta inclinação o levou a entrar para as Forças Armadas, onde rapidamente se destacou por suas habilidades excepcionais e pela capacidade de manter a calma sob pressão intensa, atributos que logo o colocaram na rota para se tornar um sniper. O treinamento que recebeu não se limitou ao domínio de armas, foi uma imersão nas artes da observação, avaliação do terreno e controle emocional. Durante meses, ele e seus colegas foram submetidos a rigorosos testes e simulados que não apenas testaram suas habilidades de atirar com precisão, mas também sua capacidade de perceber e interpretar rapidamente o ambiente ao seu redor. Cada sessão de treinamento era uma batalha, onde a mente se tornava tão importante quanto a força física. Ele passou horas mirando alvos a longas distâncias, calibrando sua respiração, ajustando a pressão do gatilho e aprendendo a analisar os padrões do vento, além de condições ambientais que poderiam afetar a trajetória da bala. A interação com veteranos que compartilhavam seus próprios relatos de combate contribuiu para a formação da mentalidade do sniper, remodelando sua percepção sobre a guerra e o peso de sua função. No entanto, seu caminho tomou um novo rumo quando foi destacado para a Frente Leste, um teatro de operações marcado por uma complexidade urbana sem precedentes, onde os desafios da vida cotidiana se misturavam às exigências do combate. Antes de ser enviado para essa região, ele participou de uma missão de reconhecimento que ressaltou as desafiadoras dinâmicas das áreas urbanas, onde cada esquina poderia esconder um inimigo e cada janela um potencial atirador. Essas experiências iniciais foram cruciais para moldar sua abordagem, ressaltando a importância da paciência e da antecipação no ambiente caótico de uma guerra urbana, que exigia não apenas uma mente afiada, mas também uma adaptação constante às circunstâncias. Sua designação para a Frente Leste foi um momento de intensa emoção, pois o que ele sabia sobre essa missão era que cada segundo contava e que decisões erradas poderiam resultar em consequências trágicas, não apenas para ele, mas para civis inocentes que estavam no lado oposto da linha de fogo. Ao chegar ao solo da Frente Leste, a atmosfera era carregada de tensão, e os ecos de disparos e explosões tornavam-se o pano de fundo constante de seu novo cotidiano. No entanto, ao contrário do que muitos poderiam pensar, o sniper não se sentiu imortal. Pelo contrário, esse ambiente o fez refletir sobre a fragilidade da vida e a seriedade de seu papel. O momento em que ele posicionou seu rifle em um dos edifícios em ruínas destacou não apenas suas habilidades de um executor de comandos, mas também seus vínculos com a humanidade ali presente, uma conexão que o tornava mais do que um atirador de elite.
mas um guardião silencioso em um mundo devastado. O dia a dia na frente leste era repleto de desafios imprevisíveis, a necessidade de permanecer invisível, a análise incessante das mudanças furtivas na ordem do terreno e dos movimentos inimigos, e o mais importante, a responsabilidade de tomar decisões que poderiam ser a diferença entre a vida e a morte, tanto para os soldados em campo quanto para os civis nas ruas. Ele percebeu que aqueles momentos de tensão extrema, longe do treinamento estático, exigiam um nível de adaptabilidade que não havia sido totalmente testado antes, e a complexidade emocional de sua missão tornou-se palpável em cada operação. O sniper transformou a dor de seus companheiros e a vulnerabilidade das pessoas ao seu redor em motivação para redobrar seus esforços, sabendo que a eficácia de um único tiro poderia proteger vidas e impedir que mais tragédias ocorressem. Nesse cenário, o sniper se viu frequentemente preso em um conflito interno, questionando as diretrizes e os parâmetros de sua prática. Era possível ser um executor implacável em um espaço que exigia compaixão? Como equilibrar a precisão da mira com a humanidade que ele jurara proteger? Essas questões não eram meramente filosóficas, mas se tornaram vitais em um campo de batalha que se movia rapidíssimo, onde cada decisão era uma roleta russa com implicações reais. Assim, a descrição de sua formação inicial e as consequências que levaram à sua designação na frente leste se revelam apenas como a preparação para uma luta contínua, onde não apenas as habilidades técnicas desempenhavam um papel, mas um profundo questionamento de identidade, moralidade e o verdadeiro custo do que significa ser um guerreiro em um mundo repleto de incertezas e dor. Por meio dessa exploração complexa, nossa narrativa se aprofunda, revelando que ser um sniper não envolve apenas o domínio da arte de mirar, mas uma jornada rica em autoconsciência, ética e eterna luta entre o dever e a empatia. O impacto psicológico que o acidente impôs ao sniper foi profundo e transformador, levando-o a uma nova realidade onde sua própria identidade foi colocada à prova e, de certa forma, arruinada. A desconstrução da certeza que ele nutria em sua habilidade de mirar com precisão, sustentada por anos de treinamento rigoroso e experiências de combate, foi bruscamente catalisada pelo momento em que a luz refletida pelo vidro se tornou a ferramenta de sua vulnerabilidade. Por um segundo, ele se viu no controle de sua narrativa, mas imediatamente após o acidente, esse controle foi sutilmente desfeito, como um quebra-cabeça cujas peças tinham sido embaralhadas. A súbita perda de visão não foi apenas uma questão de incapacidade física, mas um golpe brutal à sua psique, onde o sentimento de poder que caracterizava sua atuação no campo foi despojado, transformando-o de predador em presa. Sentia-se como um homem sem armadura, exposto a um mundo que antes conseguirá domar com sua habilidade única, agora se revelando indomável e aterrorizante. A escuridão que o envolveu não foi tão somente ausência de luz, mas uma metáfora para a incerteza que inundava seus pensamentos. A luta interna para reassumir o controle e a confiança que sempre o caracterizou transformou-se em um campo de batalha. Neste novo cenário, o sniper percebeu que precisava não apenas de uma reavaliação de sua habilidade técnica, mas de uma reprogramação de sua mentalidade. A dor física merecia uma atenção específica, no entanto, o que ele enfrentava era um terror psicológico que ecoava em sua mente, distorcendo sua visão do que significava ser um combatente. Ao aceitar sua nova condição, uma nova fase de sua vida se fez necessária, um renascimento em que ele não seria mais apenas um sniper, mas alguém que se tornaria caçador de suas próprias limitações. Essa transformação significava que ele precisava se forjar como um sobrevivente que, daí em diante, olharia para os desafios não como ameaças que o podiam destruir, mas como oportunidades para continuar um jogo em que as regras haviam mudado, e ele não demitido, mas desafiado. Esse estado de espírito não era apenas sobre a luta externa contra um inimigo físico, mas uma batalha contra os demônios internos que agora assombravam sua mente. Em sua nova identidade, desvendar a natureza do medo que o havia dominado transformou-se em um objetivo prioritário. Como caçador, ele precisaria se adaptar e desenvolver uma psicologia que o tornasse resiliente e propositivo, em vez de uma presa consumida por sua própria incerteza. Essa nova abordagem se apresentava sob a forma de um plano estratégico, sair em busca de seus medos sem a necessidade de adotar uma postura defensiva, desafiando as vozes internas que sussurravam sobre sua incapacidade recém-descoberta. A transformação da adversidade em aprendizado tomou forma e, assim, ele começou a moldar sua reação visceral à dor, ao caos e à incerteza em algo que se assemelhava à força.
O sniper antigo cedeu lugar a um homem em busca de clareza no meio da confusão. A arte da sobrevida manifestou-se em cada pequeno sucesso, em cada respiração que se tornava mais profunda e controlada, ao invés de algo turvado pelo medo e pela incerteza. Essa nova identidade se especializava em não apenas mirar para o alvo, mas em ver o quadro maior que envolvia sua própria sobrevivência, ao passo que a habilidade de persistir se tornava seu novo alvo. A estratégia se tornava sua aliada em um campo de batalha psicológico e adaptação, seu método de caça. Ele passou a ver sua nova condição como uma fase de recondicionamento, uma oportunidade de aprender sobre si mesmo em um nível que nunca havia sido exigido antes. A mente, frequentemente relegada ao papel secundário na formação de um sniper, ganhava espaço central em sua jornada de redescoberta. Sentia-se agora como um lobo que, mesmo com um ferimento à vista, procurava entender as matizes do seu ambiente antes de tomar medidas impulsivas que pudessem comprometê-lo ainda mais. Esse estado de vigilância e adaptação não foi apenas uma forma de recuperação, mas se transformou em um novo estilo de sobrevivência, onde cada movimento, cada decisão e cada ajuste na sua capacidade de resposta se tornaram essenciais. Assim, ele não se deixaria ser definido por um ato de distração trivial, mas em uma busca incessante pela excelência na sua nova forma de ser. O passado não deixaria de ser uma parte de sua história, mas não deveria delimitá-lo, e essa percepção se tornou crucial na formação de seu novo ethos, onde transformou o ressentimento pela experiência traumática em um combustível poderoso. Agora, sua missão se expandia para além do alcance do rifle, tornava-se uma busca interna por força e identidade, onde a luta não se resumia a ter um alvo, mas a confeccionar um novo sentido em um jogo que sempre foi mortífero e implacável, mas que agora também poderia ser simbólico de vida e renascimento, um ciclo em que o ceifador tornará-se o caçador, não mais com o intuito de eliminar, mas de superar a si mesmo em cada passo dessa jornada intensa e transformadora, a primeira missão do Sniper. Após o acidente e sua visão alterada sobre o risco revelaram-se um divisor de águas em sua experiência de combate, marcando uma transição não apenas em sua vida profissional, mas em sua própria percepção de realidade. Com o impacto deixado pelo pedaço de vidro, não havia somente a questão de sua capacidade de movimentação e eficiência operacional, mas a maneira como ele começou a ver o ambiente que o cercava. Uma mudança que o levou a um estado de alerta e de introspecção que nunca havia experimentado antes. Nessa nova fase de sua vida, o perigo não se apresentava mais como uma constante inevitável e familiar, mas como uma sombra difusa que se espalhava até mesmo nos lugares que antes parecerá seguro. Cada janela quebrada se tornará um possível observador, cada fragmento de luz refletido na superfície de um edifício em ruínas um potencial veículo de destruição, e, com isso, seu panorama tático mudou radicalmente. No momento em que a missão foi ordenada, ele sentiu o peso das expectativas subindo pelo seu peito, como se cada respiração o levasse a um abismo de incertezas, reforçado pela nova fragilidade que agora caracterizava sua psique. Aqueles que diziam que o perigo é um elemento inerente da profissão talvez não compreendessem a profundidade e a complexidade dessa nova realidade. Para ele, o campo de batalha se tornará um labirinto de escolhas, não apenas em termos de avaliação das ameaças externas, mas em cada movimento associado à sua própria vulnerabilidade. Dentro da operação, logo percebeu que o fato de agora não apenas mirar em um alvo, mas também se ver como um potencial alvo, adicionava uma camada de complexidade emocional que se encontrava interligada ao ato de puxar o gatilho. Não se tratava apenas de fazer um trabalho, mas de confrontar a mortalidade e questionar cada decisão com uma nova gravidade. O que antes era uma linha entre o certo e o errado agora tornava-se emaranhados de dúvidas e incertezas, como se cada reflexo luminoso ou cada ruído distante clamasse por sua atenção e exigisse uma análise meticulosa. Era como se, depois do acidente, sua alma estivesse forjada em aço, um aço que agora, no entanto, sentia-se desgastado, exigindo uma dose incomum de energia mental e emocional para se reconectar à autoconfiança que outrora manejara com tanta fluidez. O campo de batalha, ao invés de um espaço apenas físico, se revelava como um domínio mental a ser navegado com cautela, onde cada decisão se tornava uma questão de vida ou morte, influenciando diretamente a sobrevivência de muitos ao seu redor. Ele entendia agora que a habilidade de prever o inimigo implicava também em uma nova forma de reflexão interna. Reconhecer que ele próprio poderia ser caçado transformou a busca pela sobrevivência em um combate psicológico.
Ao observar seus companheiros, sentiu que não era apenas eles que estavam lutando contra forças externas, mas uma luta coletiva contra os medos que agora cresciam em suas consciências, os medos de serem pegos desprevenidos, de não estarem à altura da tarefa que exigia seu total engajamento e atenção. Cada esquina do caminho que percorria era uma nova interação entre a expectativa de ser admirado por sua maestria tática e o receio de falhar sob as novas condições em que se encontrava. A forma como o vidro havia mudado sua percepção do risco estabelecia uma nova narrativa, uma que lhe pedia para olhar não apenas através do visor de sua arma, mas também para dentro de si mesmo, para descortinar suas fraquezas e reavaliar o que significa ser um protetor. Em meio à exaustão, tanto mental quanto emocional, transcorriam as horas daquela missão, e ao final, ele compreendeu que não era apenas uma questão de sobreviver, mas de prosperar em uma nova realidade. A vitória não poderia ser medida apenas pelo número de alvos neutralizados, mas pela capacidade de sair daquela experiência mais forte, mais sábio, um verdadeiro lutador que agora poderia discernir o que significava o medo, não como um inibidor, mas como um compasso que direciona o curso de suas ações. Em última análise, esse primeiro encontro pós-acidente simbolizava a nova jornada do sniper, um renascimento em um espaço de vulnerabilidade, onde a responsabilidade pelo próximo e a introspecção quase filosófica sobre a própria existência tornaram-se tão vitais quanto o ato de apertar o gatilho. O vidro não havia sido somente um elemento inesperado na trajetória da balística, ele transformou uma missão ordinária em um campo de batalha para a mente e a alma, refletindo como a experiência de risco se revelava em nuances diferentes e complexas. Agora, mais do que nunca, a arte da guerra se entrelaçava com a arte de compreender a si mesmo, ampliando sua visão não apenas do campo de batalha, mas da vida como um todo, uma lição carregada de importância e profundidade que o acompanharia nas próximas missões, abordando o conceito de risco não mais como um número absoluto, mas como um equilíbrio constante entre a vulnerabilidade e a resiliência. As táticas não convencionais que o sniper começou a utilizar em suas emboscadas não surgiram de um simples desejo de surpreender o inimigo, mas sim como uma resposta necessária às novas realidades de combate que ele enfrentava. Após o impacto do vidro que o forçou a reavaliar sua abordagem mental e emocional em uma situação de guerra, ele percebeu que precisava se adaptar não apenas a partir do ponto de vista técnico, mas também em sua psicologia de combate. Estava claro que havia se tornado um alvo, e isso levou a adotar estratégias que transcendiam a mera mecânica do tiro. A primeira mudança significativa em sua tática foi o uso de elementos de camuflagem mais elaborados. Ele começou a explorar o ambiente urbano de uma forma que nunca havia feito antes, utilizando não apenas a arquitetura ao seu redor, mas também elementos da natureza e da vida cotidiana para se ocultar e se integrar ao cenário. Esse método não se limitava a se esconder, mas incluía também a criação de armadilhas visuais, levando os inimigos a acreditar que estavam seguros em áreas específicas enquanto ele se posicionava para um ataque decisivo em outra direção. Ele se tornou um maestro da distração, provocando sons ou movimentos controlados que atraíam a atenção do oponente para um lado, enquanto dançava silenciosamente para o outro. Em vez de se ater a um ponto fixo, o sniper começou a se mover com mais frequência entre pequenas coberturas, sempre alterando sua posição, o que não só dificultava a detecção, mas também o tornava uma presa cada vez mais astuta e evasiva. Essa técnica exigia um controle refinado da respiração e um sincronismo intenso, permitindo que ele ajustasse sua desafiante busca por equilíbrio entre o silêncio e a tensão, criando um novo tipo de silêncio que ainda carregava consigo uma palpável carga de expectativa. Outra abordagem não convencional que surgiu foi o uso da psique do inimigo a seu favor. Ele começou a estudar psicologia comportamental em campo, observando o padrão de reações dos soldados adversários. Com essa nova perspectiva, ele não apenas se tornava um sniper, mas um verdadeiro cunhador de medos. Passou a criar cenários que semeavam incerteza nas tropas inimigas, como por exemplo, disparar em direção a objetos próximos de forma que a origem do tiro permanecesse encoberta, ou mirar em alvos estacionários e inofensivos primeiro, para criar uma cortina de confusão. Esta técnica de provocar o inimigo através de ataques direcionados a guias de percepção, inicialmente pensados como seguros, oferecia uma vantagem psicológica que se refletia em reações apressadas no campo de batalha. Tudo isso enquanto cimentava a noção de insegurança nas tropas opositoras. Além disso, a sua capacidade de orquestrar o tempo se tornava uma arte em si,
como num jogo de xadrez onde cada movimento criava um eco de desassossego nas fileiras inimigas. Aproveitando a falta de comunicação entre os membros do inimigo, ele explorava brechas que normalmente passariam despercebidas, tornando sua própria invisibilidade parte de uma sinfonia de estratégias que combinavam ataques precisos com timing meticuloso, forçando os adversários a reavaliar constantemente suas suposições sobre segurança e vantagem. Não demorou muito até que, ao lado da mestria em camuflagem e desinformação, surgisse um novo uso para a tecnologia, algo que antes era considerado apenas uma ferramenta auxiliar, mas agora se tornava vital para novas emboscadas. Ele começou a utilizar drones para realizar reconhecimento em áreas restritas, verificando a movimentação do inimigo antes de definir sua posição e suas táticas de ataque. A habilidade de se informar sobre o que estava por vir transformava a maneira como enfrentava cada situação. Agora, não se tratava apenas de adivinhar, mas de ter uma visão clara do campo de batalha antes de se movimentar. Os drones se tornavam seus olhos nas alturas, permitindo-lhe monitorar áreas onde ele antes não conseguiria se posicionar, preparando cada emboscada como uma obra de arte. Cada detalhe pensava em como criar um domínio de percepção. Ao mesmo tempo, ele percebeu que a interpretação das emoções adversárias, um dos princípios básicos da guerra psicológica, se ampliava ao incorporar práticas de mindfulness que o ajudavam a manter a calma em ambientes cada vez mais caóticos e imprevisíveis. Essa internalização do controle emocional não apenas lhe permitia mirar com precisão, mas também o mantinha focado em pequenas nuances do campo de batalha que poderiam ser decisivas em momentos críticos, enchendo suas táticas de uma flexibilidade que antes não existia. Assim, suas emboscadas se tornaram não apenas encontros físicos, mas verdadeiros confrontos de mentes, onde cada decisão e cada puxar do gatilho estavam entrelaçados com a compreensão do que estava em jogo e o que se poderia conquistar. Ao adotar essas táticas não convencionais, o sniper não apenas revolucionou seu próprio estilo de combate, mas também forjou sua nova identidade como um guerreiro que, à medida que se embrenhava pela psique do campo de batalha, se transformou em algo mais do que um simples executor de ordens. Ele se tornou um estrategista envolto em uma dança constante entre a vida e a morte, onde cada movimento e cada respiração poderia significar a diferença entre vitória e derrota. A jornada e a adaptação de suas táticas não convencionais a permitiram não apenas sobreviver, mas moldar um novo futuro, onde a vulnerabilidade que sentia foi transformada em uma poderosa fonte de força, revelando que até mesmo em meio ao caos e à desordem, a mente sempre pode encontrar um caminho para a perspicácia e a sagacidade no calor da batalha. O crescimento da reputação do sniper após sua missão transformadora foi um fenômeno que ecoou não apenas entre seus companheiros de batalhão, mas também entre os altos escalões da hierarquia militar, onde seus feitos e o impacto emocional das vítimas de suas decisões tornaram-se assuntos de intenso debate e análise estratégica. Após a experiência traumática que quase lhe custou a vida, seu retorno ao campo de batalha foi não apenas um símbolo de resiliência, mas um prenúncio de uma transformação na maneira como as operações eram conduzidas nas áreas urbanas. Os relatos sobre as vítimas, tanto civis quanto inimigos, começaram a se acumular, revelando uma complexidade profundamente emocional que não podia ser ignorada. A reação dos oficiais, inicialmente marcada pela admirável admiração pela bravura do sniper, logo deu lugar a uma reflexão crítica sobre as implicações morais de suas ações. Cada tiro que ele disparava agora não era apenas uma decisão tática, era uma questão que pulsava na frente de sua mente, uma interrogação urgente sobre o valor da vida e os custos de cada escolha feita em um ambiente devastado pela guerra. Os relatos de mortes confirmadas e sobre as poucas vidas poupadas passavam pelas mãos de oficiais que, enquanto celebravam suas habilidades estratégicas, não podiam deixar de sentir o peso de uma responsabilidade acrescida. O sniper tornou-se uma figura ambivalente, admirada por muitos, mas também temida pela força que um único disparo poderia desencadear. Consequentemente, surgiram discussões acaloradas sobre o conceito de troféus de guerra. As contagens de inimigos neutralizados se tornaram estatísticas não apenas de sucesso, mas de um preço terrível pago por vidas inocentes que não haviam escolhido estar no caminho do conflito. Enquanto isso, a veneração que recebia dos soldados em campo se contrapunha a questionamentos éticos e morais nas salas de comando, onde líderes militares começavam a questionar se os métodos tradicionais de combate eram adequados para uma guerra que não apresentava mais limites claros entre civis e combatentes.
Uma nova narrativa começou a se formar, impulsionada pelos relatos sobre como ele transformou a dor e a angústia das vidas em risco em um foco renovado em suas operações. A maneira como o sniper abordava não apenas cada tiro, mas sua posição em relação ao ambiente ao redor, refletia uma habilidade de lidar com a moralidade da guerra que raramente era discutida. Ele passou a ser visto como um case study, onde táticas militares convencionais eram desafiadas por sua nova perspectiva, ora voltada a protegê-los, ora a garantir que suas ações não transformassem civis em estatísticas em uma contabilidade de guerra. À medida que suas missões se tornavam mais notórias, o sussurro do seu nome se espalhou, reverberando entre aqueles que presenciavam os efeitos de suas decisões em terreno adverso. Oficiais relataram que havia um medo crescente entre os adversários, que não apenas reconheciam sua habilidade como sniper, mas também entendiam que, com suas ações, desafiava o conceito de controle dentro da instabilidade. O fenômeno de sua reputação emergente era acompanhado pela consciência crescente de que a guerra moderna exigia não apenas destreza em combate, mas uma capacidade crítica de avaliar as consequências emocionais e sociais de cada ação. Ele se tornava, assim, uma figura polêmica. Alguns o viam como um herói, enquanto outros o rotulavam de algo que ressoava com ambiguidade. O impacto de suas ações foi sentido nas comunidades devastadas e em suas famílias, que frequentemente eram deixadas a lidar com o luto irreparável a que a guerra os submetia. O equilíbrio entre a eficiência de ação e a compaixão humana começou a se tornar um desafio, e os oficiais não podiam ignorar que cada tiro disparado trazia consigo um estrondo moral que reverberava através das gerações. No campo de batalha, o sniper observava como suas reputações começavam a criar uma nova forma de diálogo sobre as consequências do combate. Ele se tornava um símbolo da luta pela justiça e proteção em um ambiente que frequentemente desafiava qualquer noção de legalidade ou moralidade, e, nesse contexto, sua idiosincrasia começou a desafiar as normas tradicionais do que era esperado de um soldado. A forma como suas decisões eram recebidas pelo alto comando tende a ressoar com as discussões sobre a ética militar, onde cada relato de vítimas se tornava um fator decisivo nas futuras diretrizes de engajamento em combate. Assim, o sniper não apenas se tornou uma lenda nas frentes, mas um nome amplamente debatido nas altas esferas do comando militar, levando a uma reavaliação das estratégias e filosofias de combate que bem poderia moldar um novo futuro para operações militares em áreas densamente urbanas. As histórias envolventes de suas atuações tornaram-se um chamado para repensar o conceito de guerra moderna, onde o crescimento de sua reputação transcendeu as fronteiras de uma simples habilidade técnica, instigando reflexões de natureza moral que influenciariam as gerações a vir. No calor das batalhas urbanas, o sniper se viu não apenas enfrentando inimigos, mas também lidando com uma rivalidade crescente entre outros atiradores de elite que operavam na mesma área. Cada sniper trazia consigo a pressão de não só demonstrar suas habilidades táticas, mas também de se estabelecer como o melhor em um ambiente já saturado por competição e expectativas. Nas sombras das construções em ruínas, em posições estratégicas discretas, cada um deles visava alvos não apenas físicos, mas também o prestígio que vinha com a confirmação de seus feitos. O ambiente caótico em que as rivalidades se manifestavam era bem mais do que um simples confronto de habilidades, era uma batalha por reconhecimento em meio a um cenário dominado pela incerteza e pelo desespero. Outros snipers frequentemente tentavam um protagonismo que não só poderia decidir o destino de uma missão, mas também influenciar diretamente a dinâmica do conflito em que estavam envolvidos. Alguns eram conhecidos por suas táticas agressivas, disparando rapidamente, criando um nome que ressoava nas fileiras da infantaria, enquanto outros adotavam uma abordagem mais furtiva e metódica, usando a paciência como sua maior aliada. O nosso protagonista, no entanto, se destacou como um dos melhores em meio a essa rivalidade, não pela velocidade ou pelo número de disparos, mas pela sua capacidade inigualável de avaliar e reagir aos nuances do campo de batalha. Sua experiência anterior, marcada por um profundo entendimento psicológico das interações entre os combatentes, forneceu-lhe os fundamentos para se sobrepor à competição que o cercava. Ele não apenas atribuía valor à precisão do tiro, mas também à habilidade de ler o comportamento dos inimigos e de seus rivais, tornando-se um verdadeiro estrategista que poderia manipular as expectativas e os medos de quem o cercava.
Uma das chaves de seu sucesso foi a habilidade de permanecer um passo à frente dos outros atiradores, antecipando movimentos e posicionamentos de múltiplos adversários ao mesmo tempo. Ele aprendeu a entender as microexpressões e os gestos sutis que poderiam indicar uma ação próxima. Essa leitura do ambiente se mostrava vital, pois em um espaço onde a vida e a morte estavam em uma linha tênue, a informação se tornava um recurso precioso e escasso. Ele também adotou táticas inovadoras de camuflagem, utilizando não apenas materiais ao seu redor, mas também incorporando elementos do dia a dia para despistar não só os inimigos, mas também outros snipers que poderiam agrupá-lo em um padrão previsível. Tomando compromisso com uma abordagem mentalmente ágil, o sniper desenvolveu uma presença quase fantasmagórica, cuja eficiência se tornava mais pronunciada a cada emboscada no campo de batalha. Um clima de competição intensa era palpável, e embora houvesse aqueles que tentassem desafiá-lo, o seu nome rapidamente se tornou sinônimo de precisão e estratégia, estabelecendo um padrão que outros aspiravam a alcançar. A percepção e a capacidade de mudar rapidamente de tática tornaram-se sua assinatura, uma habilidade que não apenas visava a eliminação de alvos, mas também possibilitava proteção aos civis que eventualmente cruzavam seu caminho e a seus próprios aliados. Como resposta à rivalidade que se intensificava, ele começou a criar um novo padrão de excelência. As operações não eram medidas apenas pelo número de alvos neutralizados, mas pela capacidade de efetivamente preservar vidas. Um conceito que mexia com a moralidade do campo de batalha e reformulava o que era considerado um verdadeiro sucesso. Assim, a convivência no campo entre snipers não se resumia à rivalidade pura, tratava-se de um jogo mental onde, no final das contas, demonstrar habilidade e compaixão se tornava um fator decisivo para se destacar não apenas em mérito técnico, mas também em valor humano, estabelecendo uma base sólida para que o reconhecimento seu se espalhasse como uma chama em um campo árido, acendendo debates e reflexões sobre o papel de cada sniper na complexidade da guerra moderna. O sniper emergente se tornou não apenas um símbolo de eficácia em combate, mas um testemunho do equilíbrio necessário entre competitividade e empatia em um campo de batalha que exigia mais do que simplesmente força e destreza, exigindo uma nova visão da guerra, onde a luta não era apenas pelo triunfo, mas pela preservação da própria humanidade em meio ao caos. As consequências das ações do sniper na frente leste eram muito além da simples contagem de alvos neutralizados, elas se manifestaram em uma complexa rede de impactos emocionais, sociais e estratégicos que transformaram a dinâmica da guerra urbana e moldaram as percepções sobre o papel dos atiradores de elite nas operações militares modernas. A cada disparo que ecoava no ambiente devastado, uma onda de choques reverberava entre as comunidades afetadas, as tropas adversárias e os próprios companheiros de batalha, formando uma teia intricada onde cada vida perdida ou salva se tornava um catalisador de debates morais que não poderiam ser ignorados. Em situações de conflito como a observada, a distinção entre combatentes e civis se tornava difusa, gerando um ambiente onde não só a eficácia das ações bélicas, mas também o peso ético de cada decisão se tornava parte da configuração do panorama militar. Os registros de baixas civis, que cresceram exponencialmente na esteira de suas operações, destacaram uma realidade sombria de que cada tiro poderia significar não apenas um sucesso tático, mas também uma tragédia humana que desempenhava um papel fundamental na construção de narrativas de vingança e desconfiança, intensificando a hostilidade em um ambiente já instável. Ao analisar as estatísticas, ficou evidente que o impacto dessas ações não se limitava às consequências imediatas, mas se estendia a um efeito a longo prazo na moral das tropas, onde o temor e a exaustão emocional começavam a minar a confiança dos soldados em suas realizações. Era como se cada sucesso fosse seguido por um eco de dor e dúvida, questionando a validade de suas vitórias em um campo onde a linha entre heroísmo e brutalidade se tornava cada vez mais tênue. Neste novo caminho que se abria à frente dele, o sniper percebeu que a única maneira de evitar que suas ações se transformassem em uma maldição coletiva era incorporar uma abordagem que não apenas visasse a eliminação do inimigo, mas também considerasse o impacto de suas decisões sobre os inocentes, lembrando-se constantemente de que o verdadeiro objetivo de sua missão era mais do que simplesmente matar, era salvar vidas. Essa revelação não chegou sem conflitos internos e questionamentos profundos sobre a natureza de sua atuação como guerreiro, levando-o a reavaliar suas estratégias e adotar uma postura que não apenas considerasse a eficácia, mas também a ética. E isso por si só era uma reviravolta significativa na forma como a guerra era conduzida.
À medida que o número de vítimas aumentava, tanto do lado adversário como entre os civis, as vozes de descontentamento cresceram entre os oficiais e militares que reconheciam que essa linha de ação precisava ser revista para evitar maiores desdobramentos dramáticos, buscando assim um novo entendimento sobre como a batalha poderia ser travada. Nesse processo de busca por um equilíbrio, surgiu o desejo de conjugar a precisão dos disparos com um sentido renovado de responsabilidade e humanismo, tornando-se vital não apenas garantir que as estatísticas de baixas em combate em um lado da equação fossem minimizadas, mas também incentivar um diálogo mais amplo sobre a verdadeira natureza do conflito, que muitas vezes estava permeado por histórias de sobrevivência e dor. Essa nova consciência que estava emergindo entre os líderes militares exigia esforços para traçar uma linha que não apenas diferenciava as operações de combate convencional, mas também procurava desfazer as amarras de uma narrativa que glorificava a morte sem considerar a magnitude do sofrimento humano que consequência disso surgia. Assim, o sniper, mesmo se reerguendo como um defensor de vidas, não só começou a ser considerado uma lenda, mas também um agente de transformação, desafiando a própria essência do que significava ser um soldado em um mundo sedento por mudança. As dramáticas consequências de suas ações e suas novas ideias passaram a influenciar não só a missão militar, mas também como a guerra urbana e as táticas de combate eram analisadas e adaptadas ao longo do tempo, levantando questões sobre moralidade que não poderiam mais ser ignoradas e a necessidade urgente de desenvolver estratégias que considerassem o bem-estar das populações locais como parte essencial da operação bélica. Com isso, o sniper não se tornou apenas um ator neste enredo complexo, mas também um símbolo de uma nova era em que a sensibilidade e a ética deveriam ser integradas a um campo de batalha já repleto de nuances, estabelecendo precedentes que moldariam o futuro da tática militar em cenários urbanos. E restava saber como essa nova abordagem poderia ser implementada em missões futuras, garantindo que as lições aprendidas não caíssem em esquecimento e que os custos humanos da guerra fossem sempre lembrados em cada crescimento estratégico e estatístico. O mistério em torno da identidade do sniper que se tornou uma lenda não é apenas fruto de sua habilidade técnica, ele nasceu de circunstâncias singulares e profundas que se entrelaçam em cada disparo feito, criando uma tapeçaria de histórias e experiências que elevaram sua fama a uma dimensão quase mitológica. Desde o início, sua trajetória era marcada por experiências que moldaram não apenas suas táticas, mas também sua alma, e isso se tornou evidente em sua evolução ao longo do tempo. A primeira chaga que deixou sua marca na psique do sniper foi o impacto devastador da perda de visão, um evento que não se limitou a abalar sua capacidade de operar no campo, mas que também desnudou sua vulnerabilidade em um espaço onde a força e a fraqueza frequentemente coexistem em um equilíbrio precário. A partir daquele momento, ele não era mais apenas um homem armado, mas alguém que carregava a dor da fragilidade humana, um dilema que não lhe deixava em paz e que se manifestava em cada operação, em cada observação feita através da sua nova lente. A responsabilidade por vidas foi um chamado de alerta que reverberou em sua mente e em seu espírito, começando a transitar de um atirador que se focava em eliminar ameaças para um guardião das vidas que conhecia e cujo bem-estar pesava sobre seus ombros. Isso não apenas reconfigurou suas interações no campo de batalha, mas engrandeceu sua lenda, pois suas ações se tornaram um reflexo de um compromisso ético profundo, um embate que se travava tanto dentro dele quanto à sua volta. Suas táticas cambiantes, que mesclavam a instalação de armadilhas psicológicas com a camuflagem e a acessibilidade contínua às tecnologias emergentes, tornaram-se marca registrada de um novo estilo de sniper que navegava em meio a um campo de batalha cada vez mais nebuloso. Suas vitórias, enquanto militares, eram também marcadas por essa luta interna. A soma crescente de baixas começou a suscitar questionamentos profundos sobre o real significado de uma guerra travada em áreas urbanas. Esta nova lenda não era apenas um executor de ordens, ele se tornou uma figura emblemática da necessidade de uma abordagem que fosse além do mero ato de disparar, transformando-se em um ícone da batalha não apenas contra o inimigo, mas contra os preconceitos sobre o que era ser um soldado em tempos de crise. O carinho dos civis e o respeito dos seus colegas se tornaram palpáveis, e isso alimentou o seu desejo de ser reconhecido não só como um soldado eficaz, mas como alguém disposto a proteger a masculinidade e a humanidade perdidas em meio ao horror da guerra. O eco de suas ações e as repercussões de sua forma de lutar criaram uma ferida aberta na narrativa militar tradicional, levando oficiais a discutirem cada confronto sob a luz de um novo entendimento onde a guerra não se resumia a uma soma matemática de vidas e mortes,
mas sim a elaboração de histórias complexas que emergiam no rescaldo de cada combate. Os mitos que coavam ao seu redor não eram apenas sobre suas proezas, mas também sobre o homem em quem ele se tornará através das provações, um guerrilheiro que compreendia o peso de cada arma, cada tiro, uma lenda que caminhava entre o mundo da força e da compaixão, onde o combate se transformava em um ato de resiliência e empatia. Ao longo do tempo, o sniper se tornou uma folha de papel na qual muitos escreviam suas próprias expectativas e histórias, uma espécie de mito urbano que conectar todos aqueles que perderam alguém em nome de uma batalha que parecia interminável, mas que, em contraste, se tornou uma linha tênue entre o heroísmo e a tragédia. Ele não era mais um simples atirador de elite, mas um símbolo da luta pela humanidade e uma lembrança de que cada disparo carrega um peso que ressoa muito além do campo de batalha. A dualidade de sua identidade como guerreiro e guardião foi um elemento que contribuiu significativamente para sua grandeza. A cada missão, cada planejamento e cada respiração, o sniper tornou-se não apenas uma lenda de precisão e estratégia, mas um exemplo vívido da batalha em que todos nós lutamos para encontrar nosso lugar em um mundo em constante tumulto. Essa transformação da figura do sniper em uma lenda não se deu apenas pelos seus feitos, mas pela forma como ele começou a ver e impactar a vida dos outros ao seu redor, refletindo um novo ideal de força em tempos de conflito e uma luta incessante para tornar cada ação significativa, não apenas para si, mas para todos os que eram afetados pelas suas decisões dentro e fora do campo de batalha. O reconhecimento dessa nova identidade, marcada pela resiliência e pela empatia, solidificou sua reputação e fez dele um modelo a ser seguido, tanto pelos que caminhavam ao seu lado quanto pelos que buscavam inspiração em sua história de transformação. Um terreno fértil onde o mito encontrado nas sombras da guerra se misturava à realidade de um homem que, contra todas as probabilidades, persistiu em sua luta não só pela sobrevivência, mas pela preservação da própria essência humana. O desfecho da trajetória do sniper, marcada pelas consequências de seu encontro fatídico com o vidro, tornou-se uma história emblemática dentro da narrativa militar contemporânea, onde a fama e a infâmia podem se entrelaçar em um só movimento. Após o acidente que quase lhe custou a capacidade de operar eficazmente, o sniper não apenas enfrentará um desafio físico, mas também um profundo tumulto psicológico que exigiu uma transformação total em sua abordagem para a guerra. O incidente com o pedaço de vidro não apenas resultou na perda momentânea de sua visão, mas atuou como um divisor de águas em sua vida, desafiando suas crenças mais arraigadas sobre segurança, controle e eficácia. Essa nova realidade o obrigou a repensar seu papel no campo de batalha, reestruturando sua identidade a partir de um guerreiro invulnerável para um defensor consciente da fragilidade da condição humana. Ele percebeu que cada tiro agora carregava um peso emocional proporcional, entendido não apenas como um número a ser contado em estatísticas, mas como impacto na vida real de pessoas e comunidades destroçadas pela guerra. Consequentemente, após a recuperação, suas operações passaram a ser mais meticulosamente planejadas, refletindo uma mescla entre táticas conhecidas e uma nova ética que visava minimizar ao máximo as perdas civis. O sniper se esforçou para integrar elementos de psicologia comportamental em seu trabalho, estudando não só o ambiente adversário, mas também a reação emocional dos civis ao seu redor, adotando estratégias que procuravam evitar mais tragédias em meio ao caos das batalhas urbanas. Sua notoriedade cresceu à medida que as histórias sobre suas ações se espalhavam entre as tropas e os comandos mais altos, revelando um homem que não só dominava a arte do tiro, mas também entendia as complexidades morais do que significava ser um atirador em guerras modernas. Esse novo estado de espírito trouxe consigo a resistência interior que fertilizou seus novos métodos táticos, onde a camuflagem e o deslocamento estratégico foram ajustados para incorporar elementos de experiência social e emocional ao invés de uma pura mecânica de combate. O sniper passou a se tornar uma figura paradigmática, sendo visto por alguns como um herói que use seu conhecimento tático para proteger, enquanto por outros era percebido como um vigilante implacável, cuja atuação desafiava as demarcações entre moralidade e eficácia na guerra. Suas ações tornaram-se objeto de debate em mesas de comando, onde se tornavam emblemáticas de uma transformação mais ampla nas estratégias de combate que enfocavam não apenas o sucesso militar, mas também a preservação do civismo em zonas de guerra. O seu nome começou a representar não apenas um atirador de elite, mas um símbolo da luta contra as desumanizações subjacentes ao conflito. Suas vitórias não radicavam apenas na soma de inimigos neutralizados,
mas na habilidade de inspirar outros a considerar o impacto humano de suas ações no calor da batalha. Assim, enquanto a trajetória do sniper se encaminhava para um novo patamar, a imagem do vidro, que no início se apresentou como elemento de distração e vulnerabilidade, agora emergia como metáfora da epifania que moldaria sua atuação futura, simbolizando a fragilidade inerente não só da vida dos soldados, mas das vidas dos civis que se tornavam reflexos da guerra, e com isso, sua lenda se transformou em um cruzador de esperanças e temores, um reflexo de um soldado que, mesmo após um golpe devastador ao seu ego e habilidades, havia encontrado uma nova identidade onde a luta se misturava à responsabilidade e ao desejo de humanização em um mundo em constante conflito. Esse novo entendimento acerca de sua missão reescreveu as regras do que significava ser um sniper, abrindo espaço para uma nova narrativa que entrelaçava força e vulnerabilidade, eficácia e ética, um jogo que não terminava apenas em vitórias estratégicas, mas que também considerava as consequências que cada ação poderia ter, tornando-se, assim, um protagonista não apenas no campo de batalha, mas na eterna luta por significado e propósito no contexto da guerra moderna. O caminho que levou o sniper a se tornar uma lenda não se limitou apenas às suas habilidades de combate, mas foi moldado por uma série de eventos decisivos que afetaram drasticamente sua perspectiva sobre a guerra e seu papel nela. O impacto frequente da guerra urbana se reflete não apenas nas táticas empregadas, mas também na psicológica e emocional que um atirador de elite deve sustentar enquanto enfrenta as realidades brutais da ação militar. No contexto das suas experiências, cada disparo e cada escolha passaram a se entrelaçar com a responsabilidade moral que carregava, transformando a maneira como ele se via e como desejava ser percebido. Durante sua preparação para missões, o sniper começou a reconhecer que o campo de batalha não é apenas um espaço físico, mas um complexo emaranhado de interações humanas, onde civis e combatentes coexistem em uma linha tênue entre segurança e perigo. A habilidade de discernir esses momentos se tornou vital, levando-o a um nível mais profundo de análise e antecipação, onde cada movimento e cada estratégia precisava levar em conta não apenas a eficácia militar, mas também a preservação da vida humanamente vulnerável. Em particular, após seu encontro com a distração ligada ao vidro que quase resultou em sua derrota, ele percebeu que a percepção do risco e da segurança se tornaria um ponto fulcral em sua abordagem. As realidades das batalhas urbanas exigiam um novo tipo de heroísmo, aquele que não buscava apenas submeter e eliminar, mas também protegia e defendia. O sniper começou a implementar táticas que ligavam a camuflagem a um senso de responsabilidade social, treinando-se para atuar de maneira que suas ações não trouxessem lutos desnecessários, mas sim, com foco no impacto positivo sobre comunidades que tinham sofrido em demasia com a guerra. Além disso, à medida que sua reputação crescia, também surgia a consciência coletiva do peso que suas decisões carregavam, levando-o a priorizar estratégias que não apenas neutralizassem alvos, mas que também salvassem vidas. A habilidade em criar armadilhas e explorar a psique do inimigo começou a se fundir com uma nova forma de humanismo, onde cada tiro disparado era examinado sob um ângulo ético, reconfigurando a narrativa militar tradicional. Ele compreendeu que a paz e a justiça na guerra não derivam apenas dos resultados, mas também da compreensão das consequências decorrentes das ações. Assim, ao adotar uma forma mais holística de ver suas missões, não apenas como um soldado a ser temido, mas como um agente potencial de mudança em meio ao caos, ele começou a não apenas construir sua lenda pessoal, mas a criar um novo paradigma sobre como a guerra deve ser conduzida, onde a eficácia é alinhada com a proteção da dignidade humana, reconhecendo que cada vida tem um valor imensurável, muito além de uma simples estatística. Cada operação passou a ser uma oportunidade de reafirmar sua identidade não apenas como um sniper astuto, mas como um homem que se tornou mais consciente de suas ações e de sua posição no complexo teatro de guerra. Eles não eram meramente ferramentas de morte, mas sim instrumentos para defender a vida, um equilíbrio que testemunhou sua evolução em uma nova era de consciência e introspecção. Dessa forma, ao longo de suas missões subsequentes, aquele atirador de elite que lutava com sua identidade agora se constituiu como um baluarte em campo, recíproco na busca por fazer de cada disparo uma declaração de respeito pela vida, redimensionando o significado de ser um defensor em um mundo onde o estigma da guerra e a dor humana se entrelaçam de maneira indissolúvel.
Ele se tornou não apenas um símbolo de luta e resistência, mas também um emblema de um futuro onde a ética e a compaixão devem ocupar um espaço central, mudando sua história e a percepção das relações entre combatentes e civis. Com isso em mente, a transformação que se perpassou por suas experiências não era voltada somente para a glória ou fama, mas constituía uma verdadeira busca interna em que a guerra se torna um campo para reflexão sobre a condição humana. E aí, pessoal? Chegamos ao fim dessa intensa jornada pelo universo dos snipers e dos dilemas éticos da guerra moderna. A história deste atirador de elite nos mostra como até o menor detalhe, como um pedaço de vidro, pode mudar tudo. Isso nos faz refletir sobre a responsabilidade que cada ação carrega, especialmente em tempos de conflito. Se este conteúdo te ajudou a entender a complexidade por trás do papel de um sniper, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de mais histórias impactantes como essa. Até a próxima!